Boa noite, mais um episódio do Degustube. Novamente vamos voltar para uma das cervejarias americanas que a gente mais gosta, que é a Ommegang. Essa aqui, com o tema natalino, nós vamos começar a falar dessa cerveja, que não é uma cerveja que você encontra sempre da Ommegang, então é uma sazonal. E essa aqui é a sazonal de Natal deles, que só sai perto dessa época do Natal, que é inverno no hemisfério norte. Então as cervejarias belgas têm muito essa mania de fazer cervejas natalinas, e nos Estados Unidos também existem cervejas natalinas, mas a minoria delas tem esse estilo belga natalino. Então a Ommegang, por ter inspiração belga, resolveu fazer justamente uma cerveja ao estilo belga natalino, que a Delirium faz, que a Schuff faz. Acho que mesmo as trapistas devem fazer também, mas não vendem em grande escala. Mas a mais conhecida acho que é a Delirium Noel. Tem a Sanfuyon, essa que tem. Uhum. Tem várias. Então, De qualquer jeito é uma batelada bem menor que eles fazem, né? Comemorativa, então eles não têm tanta obrigação em vender uma quantidade grande e dependendo do resultado eles continuam ou não. Eu acredito que essa aqui tenha dado certo. desde 2008, 2009. Então já faz uns 2, 3 anos que tá. E eles têm outros projetos para fazer levas menores e tal, mas essa aqui de inverno eu acho que eles vão continuar mesmo. Então tá aí. Então geralmente essas cervejas usam bastante malte, e como todas as belgas, a levedura belga, e quase sempre, se não sempre, né, usa temperos, muitos temperos para dar esse ar natalino. Então geralmente é mais tempero base de canela, noz moscada, todas essas comidas natalinas, tipo panetone, assim, frutas cristalizadas. Então é bem nessa linha, é uma cerveja mais doce, assim, pra ser harmonizada com pratos natalinos, como castanhas ou frutas mesmo, assim, né? Acho que todo mundo sabe que esse tipo de tempero dá um ar de Natal mesmo. E essa intenção foi perfeitamente traduzida aqui. Vamos ver como que ela é agora então? Vamos lá. Bom, falando das características de álcool e lupulagem. Vamos, ela... Bom, eu não sei as características de álcool dela. Então eu tô lendo aqui na garrafa que tem 10% de álcool. Lúpulo, eu tô falando mais pra generalizar para todas as cervejas, mas essa aqui Não tem muito lúpulo. Quer não dizer, é. tem lúpulo amargor só, né? Como todas as belgas. E eu não vou nem mostrar o rótulo dela aqui, porque esse rótulo tá meio zoado. Acho que na viagem que nós trouxemos essa cerveja de fora. Então acho que na mala ela deve ter rasgado. Mas agora eu vou postar uma foto aqui pra vocês podem dar uma olhada então no rótulo dela, enquanto a gente vai falando. É um rótulo bonito, meio que típico de todos da Ommegang. E fala só do estilo, e tem o logotipo da cervejaria. E do lado tem um pouco da explicação sobre a cerveja, e do outro, tipo, como você deve servir. Qual que é o aroma dela aí que você tá pegando de Pri? Eu tô pegando bastante daqueles pães natalinos assim, com bastante fruta cristalizada. É, eu pego os temperos tradicionais de fermento belga, que também, claro, vai ter os temperos proeminentes utilizados aqui, mas eu já dei uma olhada nas práticas dele de adicionar temperos, e eles são bons em não sobressair nada, assim, eles casam, eles complementam o tempero belga com os temperos que eles utilizam. Aqui tem bastante disso, uma complexidade bem grande de frutas escuras, assim. É diferente, acho que das belgas que a gente toma. Isso aqui tá bem diferente, tá bem mais temperada, mais ênfase no tempero. é, Tem um que panetone. tem um quê de malte toffee por trás, assim, acho que até mais caramelo que toffee. Dá pra perceber que vai ser doce, assim. E dá pra perceber o álcool também
pouco aroma. de notas cítricas de laranja, Cítrico. mas é uma laranja mais doce, assim, não é aquela coisa que puxa pro azedo, não. Então, os temperos utilizados aqui, você lembra de cabeça? Eu sei. Laranja seca Cas- adocicada, né? Sweet orange peel. Sim. Cardamomo, que é bem Cardamomo. forte aqui no, no aroma, né? Eu tô acostumado com o cardamomo, sim, ele tá Tá bastante bem pegante. proeminente. Ele É um spice bem que bem característico. que você põe um pouco ele já aflora bastante. Coentro em Uhum. semente provavelmente, né? Uhum. E o Grains of Paradise, que é grãos do paraíso, que é tipo uma variação de pimenta, né? Pelo que a gente Qual que é não o lembra. nome que eu falei? Pimenta. Eu procurei no Wikipedia a tradução em português, eu não sei se a tradução tá certa ou não. Uma variação da pimenta preta, você falou qualquer coisa assim. Não sei, pimenta Guatemala, alguma coisa assim. E aí tem o tal do Mês. do mês, É. que é basicamente noz moscada. Aí se você for um pouquinho a fundo nesse tempero, a noz moscada é basicamente a noz, que a gente acha em qualquer supermercado aqui, ralado, você usa em bolo, em várias outras coisas. Mas esse mês, que é basicamente o masses em português seria, é o revestimento que envolve essa noz. E esse revestimento ele é vendido como tempero também, pra gente obviamente não chega aqui tão fácil. E disse dele que ele tem uma qualidade um pouquinho mais delicada, um pouquinho mais doce, um pouquinho diferente, mas é basicamente noz moscada. Todas essas coisas são perceptíveis no aroma da cerveja. Se você pensar e procurar, você acha. Se noz moscada tem. Acho que o cardamomo domina um pouco. E acho que é laranja em segundo, se fosse pra falar assim. Uhum. Coentro eu acho que tá mais sutil. Mas é uma pegada cítrica, então meio que confunde com a laranja, igual a gente vê nas wheat beers. Uhum, mas é bem rico assim de sabores e de aromas Mas é bem doce, né? de Natal mesmo, É bem assim, uma coisa que... uma coisa bem natalina. Isso tudo combina ainda com os produtos da fermentação que dão um tom frutado. Então, tipo, tanto especiarias quanto os compostos de fermentação se misturam, né? E o malte por trás, o malte também é perceptível, não é só fermento, não. Ela é gostosa de se ficar cheirando bastante tempo e ela combinaria com com uma ceia de Natal facilmente, assim, com as comidas que tem, com todos esses... Tender com pêssego em calda, por exemplo, Uhum. perfeito. Ou mesmo sobremesa. Na sobremesa também acho que iria muito bem. E ela é feita basicamente com essa intenção, né? Agora a aparência, então, seguindo na linha. Aqui nós estamos com uma luz melhor hoje, então talvez dê pra ver, ó. A cor dela é bem legal. É um marrom turvo avermelhado barra alaranjado contra a luz, né? Dá pra ver, ó. Vou focar aqui, ó. Olha a carbonatação subindo. Bem Nós já forte. colocamos faz bastante tempo até a cerveja, ele continua subindo vigorosamente e fica com esse um dedinho de espuma aqui. A espuma tem uma coloração mais bege, né? Bege para marrom claro, mas mais para bege. A turbidez dela é meio feiosa, né? Podia ser mais clarificada, mas ela todas são refermentadas na garrafa, então tem fermento em suspensão e isso provavelmente contribui para isso e as especiarias, às vezes dá uma turbidez, Ela passou né? bastante tempo de pé antes da gente degustar aqui, mas ela não ficou o tempo todo gelada. Eu acho que se ela tivesse ficado na geladeira, talvez Isso, tivesse sido clarificado um pelo pouco menos mais, as primeiras saídas de É, garrafa. mas não necessariamente também, né? Vamos beber? Vamos. Traduz bastante o aroma, né? Traduz colocando essa pancada de álcool, assim. É bem alcoólico, isso E sai. eu acho que uma dessas características que a gente está falando no aroma aqui, o álcool vem muito forte e o toffee também muito forte. E os temperos, assim, em segundo plano. Claro, tem bastante complexidade de tempero, bastante tempero no fundo e tal, mas eles não estão eles não estão sendo agressivos. Isso é interessante. Então, o perfil de malte dela é aquela coisa bem belga, né? Uhum. Bem caramelo
indo pro toffee, não chega a ser roast, não sei se é torrado, mas ela é queimada, tipo um açúcar queimado, assim. Aham. É, molasses, né, que fala que é melaço. É. É bem isso, assim. É como se pegasse um açúcar e queimasse na panela e é esse gosto que tem. Aliás, às vezes eles até usaram também, né? Um pouco de candy. Provavelmente as belgas usam bastante candy sugar, então a gente já falou isso em episódios anteriores, né? Mas é um jeito deles darem um boost na fermentação e darem comida que é mais facilmente digerida pelo fermento para elevar o teor alcoólico e dar mais complexidade à cerveja por causa do álcool. Dos temperos, qual você acha que sobressai mais aqui? Boa pergunta. Eu acho que sai bastante cardamomo. É o primeiro, né? É o primeiro. E eu acho que a casca de laranja que estava no aroma não tá tanto aqui, mas ainda tá bem evidente. E aí essa combinação desses temperos de tipo bolinha, que é, por exemplo, se tivesse aqui uma Coentro. pimenta do reino, ou o coentro e esse grãos do paraíso, eles são parecidos, eles têm aquela coisa de cravo, de allspice, de pimenta da Jamaica, tem tudo isso, assim, acho que sobressai aqui também. Mas o cardamomo tá Dominando, dominando. mas ele ainda é dominado pelo malte, né? Sim. Outra coisa que é bem perceptível, como a gente tinha falado logo no começo, é o álcool, né? Então, tem um álcool, mas não é de uma maneira ruim também. Talvez um pouquinho menos seria melhor, eu acho. Eu também acho. Ficou um pouco acho demais. que quando você engole, você depois que você engoliu a cerveja, você consegue sentir praticamente um álcool volatilizado na sua garganta, assim. Você consegue praticamente expirar álcool, assim, pelo nariz, de tanto que tem. 10% é bastante. Só que uma coisa que eles conseguem fazer muito bem é atenuar essa cerveja. Isso assim, embora tenha... Ela é muito menos doce do que o aroma sugeriria, né? Porque a bactéria, o fermento consumiu bem o açúcar. Isso tudo provavelmente utilizando uma rampa bem demorada, que eu sei que eles fazem... eles não fazem como os cervejeiros americanos tradicionais em infusão única, eles fazem uma rampa bem demorada de proteica, eles fazem a 60, 64. Mas explica isso um pouquinho mais detalhado para quem não sabe muito bem o que é o processo cervejeiro, para quem é leigo, assim. O que é essa rampa e o que é a infusão única? Então, basicamente, cada temperatura é uma das variáveis mais influenciáveis, assim, para corpo de cerveja, para quanto de álcool que tem. E essa infusão que eles fazem tem cada faixa de temperatura tem a sua enzima que trabalha nela. Então, basicamente, para você fazer cerveja, você precisa da faixa de temperatura de sacarificação, que é converter amido em açúcar. Isso daí existem várias enzimas, né? As principais é a beta e a alfa amilase, que converteriam o amido em açúcar e daí viraria álcool. Mas além dessas existem outros. Então tem uma enzima que mexe com o pH, outra que mexe em proteínas e tal. Então eles fazem, embora isso seja começado pela pessoa que faz o malte, isso é interrompido por quem faz a cerveja terminar. Então o cervejeiro ele termina esse processo. Hoje, nos maltes mais modernos, esse processo é muito bem feito pelo malteador então a gente não precisa trabalhar tanto para terminar isso. Os americanos então usam uma única temperatura que é uma junção de tudo que você precisa, mais ou menos tudo. uma média ali. Tem que sempre lembrar que cada enzima tem o seu pH ótimo, sua temperatura ótima. E essa temperatura é uma faixa, não é uma única temperatura. Você vai, por exemplo, a beta-amilase, você trabalha, acredito que
56 a 64, sendo ótimo 62, assim, alguma coisa desse tipo. E aí então fazem uma infusão única. Agora nesse caso eles trabalham várias temperaturas, ou seja, fazendo uma rampa, uma rampa Uma escada, cada patamar sendo uma enzima, de modo que eles tenham uma maior atenuação, um mosto mais fermentável, assim. E eles fazem isso com bastante cuidado, trabalham bem essa mostura e eles conseguem ter uma cerveja que é bem atenuada mesmo. É muito importante isso. Acho que a gente já falou isso mais de uma vez, porque eu, como cervejeiro caseiro, eu percebo que um dos grandes problemas de fazer uma cerveja com bastante álcool é atenuar ela bastante. Aqui tem bastante éster, que também daria uma impressão de doce. E se você, além de ter essa impressão de doce, tiver uma cerveja que não atenua bem, ou seja, que tem açúcares residuais muito fortes, a Já cerveja praticamente você estraga a imbebível, cerveja. né? Então na boca, ela... o que chama atenção é a carbonatação bem alta, né? Assim como todas as belgas praticamente, por causa também que tem essa refermentação da garrafa. Então antes de engarrafar eles jogam um pouquinho de fermento dentro da garrafa para ela terminar de fermentar dentro da garrafa. Então por isso que o vidro da cerveja é bem forte, reforçado. É uma cerveja mais grossa do que uma garrafa de Brahma ou Skol, assim. É um vidro praticamente o dobro da espessura e ela é fechada com rolha. Então para aguentar isso, porque essa refermentação da garrafa faz ela carbonatar mais. Então é um potencial risco de explodir a garrafa se o vidro não for forte o suficiente. Então todas elas têm essa carbonatação bem alta, assim. Isso pinica a boca um pouquinho, né, nessa cerveja. E o corpo dela é de médio a alto, acho, né? Por causa do álcool e de tudo que a gente falou, dessa tanto de malte que ela tem, a complexidade de malte e do álcool, basicamente. Então, justamente essa carbonatação alta dá uma percepção do corpo dela ser mais baixo do que realmente é. Então, são duas características que casam. A fermentação alta deixa o corpo mais baixo, percepção de corpo mais baixa, para deixar esse álcool ser mais bebível. Assim. É basicamente uma engenharia que eles fazem. Se eles querem uma coisa que tenha muito álcool, você aumenta a carbonatação para tentar aumentar, ficar mais fácil de beber. E o álcool também, ele dá esse aquecimento, essa picância na língua, assim, ele também faz parte do corpo, ele tem isso também. E logo depois do gole você percebe que aquece o corpo também, como uma bebida bem alcoólica que você tomaria no inverno, tem essa característica de aquecer. Se a gente tivesse acredito, a cerveja de inverno, né? Então nós estamos aqui num Natal tropical, agora é verão aqui, mas se a gente tivesse no inverno ela casaria melhor, assim. Então eles chamam essas cervejas de winter warmers, né? Que são aquecedoras do inverno, cervejas que aquecem no inverno. E todo mundo dá sempre a sugestão que essa é uma bela de uma cerveja para você tomar com a lareira ligada, com calma e em pequenos goles, sipping beer, né? Então é isso, né? Aqui nós nem falamos o nome da cerveja, né, na verdade, mas é Ommegang Adoration. Isso. A cervejaria Ommegang, então, que já veio no episódio passado com a True Philosophers, então a cervejaria do Nordeste dos Estados Unidos. Não é disponível aqui, infelizmente, mas é achável em viagens para os Estados Unidos. Também tem muita gente que compra na internet. Mas basicamente a gente quis só mostrar o que é uma cerveja de Natal. Existem algumas disponíveis no Brasil, mais ou menos, não no mesmo estilo, mas na mesma ideia de se fazer uma cerveja para harmonizar com pratos natalinos, então usando bastante ingredientes de especiarias e tal. E o que mostra como a cerveja é versátil, né? Uma bebida versátil que você pode fazer levas em pequena quantidade para um propósito mais específico, assim. Que praticamente é a única bebida que você pode fazer isso.
Então, essa é uma cerveja natalina. Nós estamos perto do Natal aqui. Acho que quando vocês estiverem vendo esse episódio no YouTube, já tenha passado o Natal, provavelmente. Mas a gente está fazendo a nossa homenagem natalina bebendo essa cerveja aqui. Mais alguma coisa? Não, eu gostaria, se tiver um minutinho, só falar da cor dela, que tem muito a ver quando você faz cerveja de Natal, ser uma cor intermediária entre o vermelho e o marrom escuro. Você pode até ter cervejas mais amareladas com temperos, não seria nenhuma surpresa se a gente abrisse essa cerveja e fosse amarela com temperos. Não muda em nada. Não muda em nada. Ela também poderia ser uma stout com temperos, aí talvez até seria estilos diferentes, mas geralmente essa cor remete mais ao Natal, assim, coisa mais avermelhada. Mas basicamente é isso, quando você estiver fazendo ou tentando alguma coisa desse tipo, essa cor é bem interessante, eu acho. Então é isso. A gente encerra aqui. Feliz Natal, atrasado. E Omegang Adoration.